que a polícia avise a escola, a creche, o hospital que terá operação. Você acha que não vaza? E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. É bem mais complicada a situação no Rio de Janeiro. Eu vou te dar um exemplo assim do o quanto foi um baque para mim, o quanto é complicada a situação do Rio. Há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, eu encontrei uma inscrita minha no parque e ela falou que ela era do Rio de Janeiro e estava morando em São Paulo. Sim. Ela disse que a coisa que mais espantou ela é que ela passava por policiais aqui em São Paulo e eles não estavam utilizando fuzil. E pra mim foi tipo assim, como assim todos os policiais? Ela falou, negão, todo policial que você vê lá no Rio, ele vai estar portando um fuzil. E você não vai ver policial parado em esquina tranquilo, como você vê o policial de São Paulo. O policial do Rio tá meio que em atividade a todo momento. É isso mesmo? Então, hoje a polícia do Rio de Janeiro é a única polícia de estado que usa armamento de guerra. Tô falando isso nível mundial. Você não vê nenhuma polícia de estado usando o 762 igual a gente usa, tá? Alguns tipos de policiamento não usa, por exemplo, na Zona Sul, Copacabana, Leblon, porque naquele local ali não há necessidade, né? Talvez a mancha criminal não seja... Tem essa questão. Agora, dentro de comunidade, em outros lugares ali, os policiais estão armados com fuzis. Então, assim, é algo que estranha, até de outro estado. E assim, vamos nos Estados Unidos, Israel, quem combate o narcotráfico é as Forças Armadas, que usam fuzil. Então, assim, a gente, de certa forma, faz, né, o papel lá de Forças Armadas. Por isso, até o governador lá para a mega operação pediu apoio, uma GLO, né, para o governo federal, que não obteve êxito, não foi atendido. Não foi atendido, por quê? Pelo nível do crime que a gente combate lá de narcoterrorismo. Então, assim, é muito peculiar o crime do Rio de Janeiro, por isso que a gente precisa estar armado. E, ó, a gente usa 556, 762, fuzis, os batalhões de operações especiais usam os fuzis melhores, né, R15, e mesmo assim... não é igual, tá? A guerra bélica, porque eles usam .50, que é antiaéreo. Sim. Gente, .50, a munição é tamanho da minha mão. .50 é aquela que estraçalhou o carro de um traficante no Paraguai, não é? Ele tinha o carro todo blindado, ficou parecendo uma peneira o carro. Fura blindado. Fura blindado. Fura blindado. É drone que solta bomba. Então, assim, é desigual. Mesmo assim, é uma guerra desigual. Pra tu ver o nível que é lá. E assim, é guerra urbana de verdade, não é? Às vezes, agora que a gente tá nessa época de policial em podcast, que leva muita informação, que humaniza a polícia, tem seguidores de outro estado, acha que é mentira, que a gente vai contar mentira em podcast. Não, mas você sabe por que isso pode acabar acontecendo? Eu vou tirar por São Paulo. A maior facção do Brasil tá aqui em São Paulo. Não sei se ela é a maior em números, mas ela seria a maior em poder, vamos dizer assim. Mas aqui em São Paulo tem uma coisa que é doida, porque ó, a gente tá aqui na região da Augusta. Se eu falar assim pra você, ó, eu vou lá pra Zona Leste de São Paulo, eu vou tranquilo. Eu não existe um lugar onde eu tenha que avisar que eu estou entrando. Onde eu tenha que falar pra alguém assim, ó, vem me buscar aqui na porta dessa comunidade. E eu tô falando não de bairros, tô falando de comunidade. Fechada. Tipo, se eu entrar na favela da Vila Prudente, eu entro tranquilo. Se eu for pro Heliópolis, eu vou tranquilo. Se eu for pro Capão Redondo. Então, pra gente, é meio... soa de uma forma, assim, muito absurda quando a gente ouve as notícias do Rio. Aqui, a maioria... É quase tudo PCC, né? Lá no Rio, como tem facções rivais, existe essa guerra de território. Então, por isso, barricadas. E eles têm, além da guerra de facção rival, a guerra com a polícia. Então, por isso são fortemente armados, né? Porque tem essa questão de guerra territorial. Então, é muito típico isso do Rio de Janeiro. Então, o traficante que ele é... Por exemplo, o cara que é traficante na Mangueira, ele não consegue sair da Mangueira tranquilo de, por exemplo, pegar uma praia e depois visitar outro morro. Porque ele provavelmente encontraria ou na praia ou no caminho pro outro morro fora. Um rival. Isso aí, mas assim, eles vão pra pista... com fuzil no carro, assaltam nas avenidas principais, como se fosse a Paulista, de fuzil, fazem arrastão
Então, assim, atitudes terroristas mesmo. Mas entra essa questão de domínio de território. Tanto que o governador está fazendo agora operações de tirar barricadas. Tolerância zero para barricada. Certo. Porque isso dificulta muito também o acesso até do cidadão. Tira o direito de ir e vir. E as barricadas, não é barricada igual antigamente. Isso foi evoluindo. Que era um sofazinho, uma porta ali. Não, as barricadas são engenharias surreais. São trilhos de trem chumbado no chão, com pneus pegando fogo, carros. Então, assim, é algo assustador mesmo. Não sei se você chegou a ver as imagens da mega operação. Cheguei. Com aquelas fumaças. Cada fumaça daquela era uma barricada pegando fogo. Então, ali, a dificuldade para o Estado conseguir passar era enorme. Você atuou na mega operação? Atuei e fiquei no cerco, né? Que cada agrupamento tem sua finalidade, né? Eu estava saindo de serviço. A gente fica sabendo horas antes, não fica sabendo muito tempo antes. Eu fiquei assustado com o número. 2.000 policiais, 2.500 policiais. 2.500. Mesmo assim, são 150 quilômetros quadrados de comunidade. Ou seja, 2.500 não é... Por isso que era tão importante a GLO. Por isso era tão importante. Sabe? Porque quem tá lá no terreno sabe que, mesmo com 2.500 homens, não dá pra você cercar a comunidade toda. Não tem como. Porque houve uma inteligência, houve, né, todo um estudo. Foram 72 dias de planejamento para a operação. Por isso que só não foi 100% de êxito, porque tivemos 4 baixas de policiais. Sim. Que, assim, pode baixar um policial, que 1000 vidas de narcoterrorista não compensa. Não compensa. Né? Então, mesmo assim, foi muito bem planejado, né? Não teve morador nenhum baleado, nem morto. Então, assim... Por inteligência. Porque... É isso que eu ia falar, porque o que foi muito questionado, e é interessante que um pouco antes da gente começar aqui o podcast, a gente conversando, você disse uma frase que pegou pra mim, que a frase é a seguinte: só o policial militar é que é cobrado. E é cobrado como se todo mundo entendesse como que funciona o serviço. Por exemplo, você não cobra o piloto, você não cobra o cirurgião, você não cobra o bombeiro, mas você cobra o policial militar. Como se fosse a causa da segurança pública. O fato de vocês num confronto, porque as pessoas acham que vocês vão... E esse é o louco, porque quando eu entrevistei esses dias o Sargento Castro, eu falei pra ele assim, tem algum lugar de São Paulo que a polícia não entra? Ele falou não. Aí eu falei assim, então, se você for cumprir ele falou, negão, se a gente quiser cumprir um mandato, a gente vai chamar um tanto de viatura e vai cumprir. E às vezes não vai sair um tiro. A gente vai entrar e de repente o cara tá dormindo. Lá é difícil, lá só não tem tiro. Então tipo assim, não existe de vocês subirem sem o... Existe. Não, sem o tiro. Tipo, vocês vão chegar e já vai... Existe, vou te explicar por quê. A DPF 635... Né? Não sei se você já deu uma lida. Já. Exige que a polícia avise a escola, a creche, o hospital que terá operação. Você acha que não vaza? Com certeza. Aí não tem um tiro. Não vai ter tiro. Porque se o vagabundo sabe que a polícia vai entrar, você acha que ele vai ficar ali pra... Vai esperando. Não vai, mete o pé. E aí não tem um tiro. Pra gente, assim... Ou seja, não tem um tiro, não é porque você pegou eles de surpresa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque todo mundo já sabe da operação e saiu. Ou seja, enfraquece a segurança pública. Agora, quando não vaza a operação, falaram até que essa operação vazou, mas se tivesse vazado, não teria tido 117 narcoterroristas mortos e 100 presos, né? Mas dá pra gente dizer que ela foi uma operação bem inteligente quando você não tem morador perdido. Exatamente. Quando você não tem um morador perdido. Eu falei, seria 100% de excelência se não tivesse nenhum policial ferido. Mas teve... Por quê? Quando existe o morador baleado, é tudo que eles querem para criar narrativa. Eu falo isso em todos os lugares. Nós combatemos uma guerra tridimensional. O que isso quer dizer? Bélica, informacional e jurídica. O pior dia da operação é o dia seguinte. Por quê? Criam-se as narrativas. Vou falar diretamente. A esquerda cria a narrativa, tá? E aí a gente, que hoje tem podcast, que tem o seu espaço, que você tá dando oportunidade pra gente, graças a Deus. Tem jornalismos, hoje em dia, mais independentes, não só Globo, que a gente consegue destruir essas narrativas. Tanto que foi o vídeo que eu fiz que viralizou, sobre aquela especialista de segurança pública, que é uma estudiosa de segurança pública, mas não tem experiência prática nenhuma,
falando uma merda daquela que a gente desarmava um narcoterrorista de fuzil tacando uma pedra na cabeça dele. Como que é estar de frente com alguém que está portando um fuzil? Porque uma coisa que eu comentei, e olha que bom que a gente tem uma especialista em campo, né? O que eu considero especialista, que eu falei assim, gente, um fuzil, a parede para ele é como se fosse de isopor. E a maioria das construções nossas são de paredes de tijolinho que você quebra no soco. Que não tem nem bolso. E eu dei o exemplo que eu falei assim, ó, quando eu tava construindo minha pista de skate, que eu construí uma pista, eu falei, mano, esse tijolo você quebra no soco. Eu quebrei um tijolo desse no soco. Eu falei, imagina, se eu quebro no soco, o que um fuzil não faz? Então, como que é você tá subindo, porque a sua visão é sempre olhando pra cima, você não tá olhando reto. A gente sempre tá em desvantagem. Então. Geograficamente. Como que é aquela adrenalina? Isso que eu quero dizer. O que se passa na sua cabeça quando você ouve? Então, com o tempo, existe o fator adrenalina, o cortisol no sangue, né? Uhum. A gente fica com visão túnel. Isso aí é treinável e controlável com o tempo. Com um pouco de experiência, tu vai vendo os mais antigos fazendo, você vai aprendendo, você já sai do curso capacitado, mas a prática te dá uma experiência que teoria nenhuma dá, né? Sim, sim. Então, assim, você vai aprendendo da onde está vindo o tiro, qual calibre é, se eles estão longe, se estão perto, se estão fugindo, se estão se aproximando, se estão fazendo o quadrado na gente. Então, assim, você com o tempo vai criando essa experiência e controlando a adrenalina. Então, assim, a gente precisa manter a calma para decidir rápido ali. Você sabe que o poste que vai segurar o tiro do fuzil, a parede, ó, isso aqui existe abrigo, você tá abrigado ou coberto. São duas coisas diferentes. Abrigado é quando você sabe que o tiro não vai ultrapassar aquele abrigo. Coberto é quando ele não está te vendo, mas pode passar o tiro ali. Então você aprende isso tudo. Então, isso é técnica e experiência. É muito comum a gente ver os policiais subindo e ficando em poste. Progredindo, e aí você tem uns que estão em pé, outros que estão abaixados, outros que começam a correr para daqui a pouco aquele cara do poste... Sim, aqui eu não sei qual é o nome da companhia de rede elétrica, lá é Enel. A Enel, aqui é Enel também. A Enel tá lascando os polícia, porque tá botando poste de fibra, filho. Antigamente era concreto, ainda segurava. Aí a gente fala, não, ali não, o poste é de fibra, passa igual papel. Então, assim, Mas a polícia do Rio de Janeiro... Normalmente o bandido está a que distância de você? Que é outra coisa que eu sempre... depende. Porque quando a gente olha do alto, dá muita impressão de que, sei lá, tá 30 metros, 40 metros. Mas às vezes acontece dele estar mais... Porque o fuzil, ele tem um alcance muito comprido, assim. Talvez ele não chegue com tanta força, porque se você estiver muito longe, mas... normalmente você vai enfrentar, assim, com que distância eles se sentem seguros de estar contra vocês? Muito. Assim, eu só vi alguns narcoterroristas se render quando eles são pegos de surpresa. Quando eles estão vendo a guarnição subir, eles não se rendem, eles tacam fogo na gente, pô. Não se rendem. Então, assim, tem distâncias mínimas de 10, 5 metros, porque as comunidades... Nossa, tão perto? As comunidades do Rio de Janeiro, não sei se tu entrou já em alguma comunidade, não. Rocinha. Cara, a arquitetura de lá é surreal. São becos que não pegam nem sol. São 4, 5 casas, uma em cima da outra. Então, assim, às vezes tu vira no beco, tu vai fatiar o beco, tu tá ali. 5 metros. Eu sempre achei que estava longe, sabia? Não, é um combate. Sempre tive a impressão de que estavam 50 metros. É um combate muito próximo. Um combate próximo. Muito próximo. Mas é muito próximo. Então, Caraca. assim, a conduta de patrulha tem que ser feita... A conduta de patrulha, ela não tira o risco de você ser baleado ou alguém da guarnição ser baleado. Minimiza o risco. Quanto melhor você fizer a conduta de patrulha mais correta ali, seguindo, você diminui o risco de ser baleado, de alguém Porque, cara, todos os lugares dali pode ter alguém escondido para te dar tiro ali. É muita janela, E assim, alguém pode conhecer alguém da patrulha, normalmente conhece o terreno, sabe? Mas assim, cara, quem é cria dali são eles. Então eles conhecem uma coisa é conhecer, outra coisa é ser criado ali. Então, assim, o risco é altíssimo. Pode vir... o vagabundo sabe a casa, de quem é a casa. Sabe de quem é a casa. Então, assim, eles sempre estão em benefício, né? Em vantagem.